Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui começando essa live e quero desejar a você uma excelente live. Você que está chegando agora, a gente vai começar a introduzir e eu vou chamar o meu convidado bem especial que, que há muito tempo já tem inspirado aí o meu trabalho, tem ajudado muito no meu trabalho. Então eu vou começar a chamar aqui o Rodrigo, enquanto ele vai conversando com a gente enquanto as pessoas vão chegando. Oi Angélica, oi Kátia, já estão conectadas aí. O pessoal está chegando. Oi Angélica, eu assisti sua live de hoje, viu? Só para você saber, hoje a gente vai ter o nosso convidado e ele vai falar um pouquinho com a gente, pessoal, a respeito de a respeito de como que funciona o papel do corretor imobiliário na sociedade, tá? Então, a gente vai começar, estamos gente chegando para participar. Rodrigo entrou, está acenando aqui, deixa eu convidar o Rodrigo. Aí, meu amigo querido. Olá, Tudo como é bem, que vai? Rodrigo? Boa noite, meu amigo Alexandre, boa noite a todos. Que bom, bom ter você aqui conosco. Bom ter você aqui conosco. Tá dando retorno aí? Estou escutando normal. Tá me escutando? Tô escutando. Muito bem. Muito bem. Então a gente está começando a conversar aqui um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Rodrigo, pessoal, a gente vai apresentá-lo. E talvez muitos de vocês já conheçam o Rodrigo, tenham visto ele anteriormente. Rodrigo hoje é presidente da CI, está terminando o seu quarto mandato, quinto ano de mandato. E desde que o Rodrigo está lá na CI, eu tenho visto o empenho dele em melhorar a categoria, melhorar a nossa profissão, profissionalizar o corretor de imóveis através de cursos, palestras, simpósios, tudo que está trazendo para ajudar o corretor. Além de fazer também parcerias que são muito interessantes para o corretor. E hoje ele vai falar um pouquinho disso, mais para o final. E eu espero que você curta muito esse momento que a gente vai ter aqui agora. Rodrigo, te agradeço imensamente por você aceitar esse convite e estar junto com a gente aqui. Vou falar para você um pouquinho, rapidinho. Eu estou no mercado imobiliário há 13 anos. Quem me entregou a carteirinha de corretor foi o presidente Hermes Lafonte, que acabou de entrar aí. Então, eu tive a oportunidade de receber, desde essa época eu tenho trabalhado. Desde 2008, eu abri o meu e começamos a trabalhar além de venda. E nesse momento, a nossa imobiliária está passando por uma transformação de marca, de imagem, e eu tenho achado muito importante trazer para a sociedade, para os corretores,
muita informação. Então eu decidi, há um pouco tempo atrás, fazer um mês de live com vários profissionais que estão relacionados com o mercado imobiliário. E você entra nessa porque você tem uma representação muito forte da nossa categoria. Eu acho que é a melhor pessoa para falar da nossa profissão. O pessoal está falando para a gente aqui que está dando um retorno, Rodrigo. Tá dando eco? Está dando eco, é. Tenta, Eu estou ouvindo minha voz aí na sua. Ah, entendi. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que sair e vou entrar. Vou ver se eu coloco um fone. Pode ser? Pode. Sem problema. Vamos aguardando enquanto esse pessoal está chegando. Obrigado, gente, pela presença de vocês, pela Marta, Pacheco Imóveis DF, Paqui Rodrigues, meu amigo, meu grande amigo, obrigado pela presença. Vai ser um tema bem legal, gente, a gente poder trabalhar com isso aqui. Maurício, corretor, mediador. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A Márcia Santos, Antônio, corretor. Se eu estou deixando de falar o nome de alguém aqui, a Magnalva também entrou. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui aguardando só o Rodrigo voltar, porque ele está colocando o vídeo, o fone, para melhorar o eco. Então, André, baixista, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Então, eu vou falando rapidinho de novo para quem está chegando agora. Nós vamos falar do papel do corretor imobiliário na sociedade. O nosso convidado hoje é o Rodrigo Barreto. Ele só deu uma saidinha para ajustar o som dele para melhorar, para não dar eco. E ele é presidente da ACI, a Associação de Corretores de Imóveis de Brasília, do DF, né? E tem feito um trabalho excelente ali frente à ACI, nesse mandato que ele tem executado agora. Ele está no último ano do mandato, e como eu estava falando aqui, desde sempre que eu acompanho a ACI, eu acompanho a ACI há muitos anos, desde que eu entrei na profissão, eu percebi que uma pegada forte do Rodrigo é trazer conhecimento para a categoria. E nós temos isso como algo em comum, porque eu também acho que a gente precisa preparar cada vez melhor o corretor de imóveis. A Kátia está perguntando aqui o que significa a sigla. A ACI é a Associação de Corretores de Imóveis do DF. Tá bom? Para quem está chegando agora. Além disso, vou fazer uma propaganda aqui também, e eu não vejo problema nenhum. O Rodrigo também é proprietário de uma imobiliária chamada Baroli. É um parceiro nota 10, tá? Um cara que defende bem. E ele vai falar um pouquinho também mais do mercado, do canal que ele tem, que chama Conteúdo Imobiliário. Se você não conhece esse canal ainda, você pode entrar lá, porque tem muito conteúdo imobiliário. Você que é corretor, mesmo que você é consumidor, que queira saber um pouco do mercado, o Rodrigo está sempre ali trazendo informações para o corretor. Mais um pouquinho. Ativa Recebíveis, Ney Carvalho, obrigado pela presença de vocês. O Rodrigo já está para entrar, está resolvendo um probleminha no áudio dele. E estava tudo bem, porque nós conversamos um pouquinho antes aqui, mas o ao vivo tem dessas coisas, né? Enquanto isso, você tem entrado aí, está entrando, a Best Brokers é uma imobiliária que já atua no mercado há 8 anos, eu sou corretor há 13 anos, e a Best Brokers, ela é uma marca de Brasília. Você pode ver aqui em cima que a logomarca mesmo é a Catedral de Brasília, né? E nós queremos oferecer sempre para os nossos clientes o melhor
atendimento. Por isso, eu acho que a gente tem que se atualizar. E dia 27 de agosto é dia do corretor de imóveis. Não sei se todos sabem disso. E eu decidi fazer uma série de lives, desde a gente começou semana passada, a respeito do mercado imobiliário e de profissões que são relacionadas ao mercado imobiliário. Então, nós tivemos semana passada uma stager, que é a Angélica Diniz, ela está aqui na sala, inclusive, assistindo a, a, a nossa live de hoje. Nós tivemos também na semana, e estamos hoje com o Rodrigo, presidente da CI. Na semana que vem, nós vamos ter uma live a respeito de financiamento, esse cenário que nós estamos vivendo a respeito de financiamento. Na outra quinta-feira, depois disso, teremos uma arquiteta falando aqui para toda essa comunidade, para todos nós, para que a gente tenha mais informações. E aí, nas próximas semanas, nós vamos ter corretores de imóveis também, que eu acho que é importante ouvir o corretor de imóveis, aquele que está ali na labuta, na batalha, no dia a dia, para poder você entender como que funciona a vida do corretor de imóveis. Tem gente que pensa que o corretor de imóveis ganha muito dinheiro, tem gente que eles estão nadando em dinheiro, tem gente que acha uma série de coisas. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também, porque o Rodrigo é corretor. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Kalínica entrou agora. Kalínica lá de Campo Grande. Seja muito bem-vinda, Kalínica. Vou tentar aqui falar com o Rodrigo para ver se está com algum problema lá, tá? Concordo, Maurício, concordo com você, viu? Capacitação é a única saída. Para nós que somos corretores, se a gente não tiver isso na ponta da língua, se a gente não tiver isso como um hábito, eu acho que a gente vai se perdendo. Eu acho que é muito importante o corretor ele investir em capacitações para que a gente consiga oferecer o melhor. O nosso mercado ele é ainda muito amador, porque as pessoas ainda não entenderam. Opa, o Rodrigo está chegando aqui. As pessoas não entenderam ainda que a sociedade está mudando, mudou, está cada vez mais informada, precisando cada vez mais de informação. Oi, Rodrigo. Fala, querido. Agora eu acho que está melhor, hein? Agora ficou legal. Agora ficou show. Pessoal, vai falando pra gente aí se tá tudo ok, vocês estão ouvindo bem, ouvindo o Rodrigo, estão me ouvindo bem. Eu estava dando aqui, eu estava enchendo aquela famosa linguiça enquanto você estava vindo, mas estava te reapresentando para o pessoal que foi chegando, né? Falando do seu papel aí no meio da nossa profissão, né? Que eu tenho achado muito importante. Então, Rodrigo, eu já falei pra caramba aqui, cara, você não tem ideia. O pessoal já não tá mais aguentando me ouvir. Já fiz propaganda do conteúdo imobiliário, já falei que você é dono de imobiliária, que aqui é tudo, a gente está em casa, tá bom? Não se preocupe, você tem total liberdade para falar aqui. Nós acreditamos que andar junto, trabalhar junto é importante. Isso fortalece a nossa profissão. Então eu quero te passar a palavra. Queria ouvir você um pouquinho, para o pessoal te conhecer um pouquinho, quem não te conhece ainda. Pela segunda vez, para quem ainda não estava presente, boa noite a todos. Alexandre, parabéns, cara, parabéns pela iniciativa de vocês aí, sua e da imobiliária. Eu acho que esse tipo de bate-papo é fundamental para todos nós, corretores de imóveis, para a sociedade também é importantíssimo entender a importância do corretor de imóveis nas negociações imobiliárias. E o corretor está presente, participando e absorvendo conhecimento é o caminho que vai levar o corretor a ter o sucesso tão esperado, a estabilidade financeira. Eu peguei um pouquinho do gancho ali, você falando
sobre as pessoas acharem que o corretor ganha muito bem, ganha muito dinheiro, o que não há problema nenhum nisso, pode ganhar muito É. dinheiro, isso é em qualquer área, em qualquer Isso é um profissão, desejo, né? desde o jogador, desde o jogador de futebol, desde o músico, desde o médico, de quem é formado em direito, engenharia, e na corretagem imobiliária não é diferente. Existem profissionais que ganham muito bem, outros profissionais que às vezes não ganham tão bem, ou porque estão começando, ou porque de repente meteram os pés pelas mãos e tiveram que recomeçar. Existem várias realidades em várias profissões, e no nosso mercado imobiliário não é diferente, né? Então é bem isso, eu gostei bastante do tema colocado por vocês, o papel do corretor de imóveis na sociedade. Eu acho que esse tipo de diálogo, de debate é urgente, né? E eu até estava comentando contigo, eu sempre comento com quem eu posso, às vezes, e eu falo sempre assim do termo política, né? Muita gente entende a política apenas com o termo pejorativo, negativo, partidário para eleição, para votação, mas a política ela está em nosso meio como um todo, né? A gente não pode ver essa negatividade no termo política, tá? Porque eu falei para você, nós temos a política da boa vizinhança, nós temos a política privada, nós temos a política negocial, empresarial, nós temos a política de relacionamento, isso relacionamento com amigos, colegas, esposa, família, nós temos que ter essa política Tudo de é política. relacionamento. E temos a política pública, política privada, ou a política partidária, né, que aí é mais questão de números, votos e tal. Aí são estratégias. Mas a política tem que estar em nosso meio, a gente tem que estar muito participativo nisso, até para poder se relacionar com os clientes, com a sociedade, com o consumidor. E muitos só pensando no financeiro, no dinheiro, acaba que coloca em risco os próprios negócios, né? Porque só pensa no cifrão, que é importante, claro, né? Sem dúvida. É importante. Porque eu acho que uma coisa que vai ajudar isso, Rodrigo, é a gente ter uma representatividade melhor. Eu costumo dizer o seguinte, aqui o corretor tem que se dar o respeito profissional. As pessoas têm que nos respeitar como profissionais que somos. Para que as pessoas nos respeitem, nós também precisamos nos respeitar. E para nós nos respeitarmos, nós temos que nos preparar da melhor maneira possível para atender um cliente. Aí você vai estar se dando respeito e vai estar dando para o cliente um motivo para ele te respeitar. E eu acho que durante muito tempo a nossa profissão ela foi marginalizada justamente por não ter isso. Tem aquele tipo de gente que fala assim, eu não dei certo em nada e vou virar corretor de imóveis. Ou então estou desempregado, vou fazer um curso de TTI e vou virar corretor de imóveis. Eu tive uma pessoa que me procurou há uns 15 dias atrás, eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, se você for pensando assim, não faça, vai gastar dinheiro à toa e não vai ganhar nada. Daqui a 3 meses você vai estar passando fome e pedindo dinheiro emprestado. Então, eu encaro como uma profissão muito séria e que a gente tem que se atualizar. Você falou uma coisa importante aí na questão da representatividade. É de fato importante a representatividade em várias ou entidades ou na associação, onde for. Só que as entidades em si, elas podem abrir a porta apenas, né? Eu acho que o sucesso, a valorização, o reconhecimento depende muito do indivíduo. Tem muita gente que tem autoconhecimento, autobagagem curricular, mas não consegue aplicar o conteúdo absorvido na sua rotina e acaba se atrapalhando, isso em várias coisas. A pessoa às vezes tem um conhecimento incrível, mas não consegue ter sucesso profissional, tá? Então, a entidade, elas podem, como representantes da categoria, influenciar, podem contribuir, pode, mas o sucesso de fato vai depender mesmo do profissional em qualquer área. Assim como tem na sociedade um pensamento de repente assim, o advogado é tudo picareta. Eu já ouvi esses termos. O corretor é tudo picareta, né? Então, tudo isso, claro, quando você vai contratar uma prestação de serviços, você tem que analisar o currículo da pessoa. Você abre a porta da tua casa e qualquer pessoa entra na tua casa, no caso de nós corretores de imóveis, e você não sabe nada da vida daquele profissional, não sabe nem às vezes se é corretor, porque não pede um CRESSE dele, não analisou se realmente o CRESSE dele está
ele está realmente inscrito no Cresce, né, daquela região. Então, assim, a sociedade, ela precisa ser alertada, inclusive pelos nossos representantes, sobre essa importância. Olha, antes de contratar um corretor, como é que você faz com uma faxineira, com uma empregada doméstica? Você não pede um currículo, você não pede referências. Aí, para fazer a transação negocial do seu patrimônio, que você demorou 20, 30 anos para poder pagar através de financiamento, você faz de qualquer jeito, abre a porta da sua casa para 3, 4, que se dizem corretores de imóveis, e às vezes está abrindo a porta da sua casa para um estelionatário, para um sequestrador. Então, esse é o maior cuidado. Agora, o principal que eu penso é investir. Muitos corretores falam, a sociedade não valoriza o corretor de imóveis. Olha, a valorização, eu falo isso muito, sabe? A valorização não é uma exigência. A gente não pode impor isso à sociedade. A valorização... Tem que conquistar, né? Exatamente, a valorização se conquista. A gente conquista a valorização e a gente conquista isso como? A gente quer ser valorizado pelo cliente. Primeiramente pelos honorários. Eu quero receber 6%, 7% de honorários na negociação imobiliária. Que aqui em Brasília é um pouco difícil, muito difícil isso, mas nos outros estados, em alguns outros estados é comum. Minas Gerais, no Sul, é comum 6, 7% de honorários, né? Mas se você, corretor, se nós, corretores, não nos valorizamos, como é que a gente pode esperar que o consumidor nos valorize? O pessoal, Rodrigo, mas eu me valorizo, eu cobro caro. Mas isso não é se valorizar. Se valorizar é mostrar o quanto você investe em si mesmo. Quanto que você investe em si, dos honorários que você recebe? Pô, tu acabou de receber 80 mil, 100 mil reais. O quanto você investiu em você, em uma graduação, em uma pós-graduação, em um mestrado, em um doutorado. E aí você quer ganhar tão bem quanto um médico, você quer ganhar tão bem quanto um advogado de sucesso, quanto alguns empresários, mas o quanto você investiu em si? Né? Então, essa é uma pergunta. Eu quero ganhar, mas não quero investir. E o consumidor percebe isso pela forma de você falar, pela forma de você escrever, redigir. Né? Tudo isso vai influenciar muito no resultado final. Gente, o meu áudio está cortando? Dá um feedback aí para mim, por favor. Eu estou ouvindo bem. Tá. E isso abre portas, Rodrigo, para uma coisa. Essa questão que você falou aí agora é tão séria que, às vezes, o próprio consumidor ele usa o corretor como uma ponte para chegar até o comprador, até o vendedor, e atravessa o corretor, muitas vezes, quer atravessar o corretor. Isso aí é um jogo que está para lá e para cá justamente pelo cara achar que ele não tem capacidade para isso. Vou contar uma coisa rapidinho que aconteceu hoje aqui, 5 minutos antes da live. Eu tenho um sobrinho que está comprando uma casa, né? E ele achou a casa, ele pediu para ir lá com ele. Eu não estou participando da negociação, mas eu estou assessorando ele. E aí eu fui à casa com ele ontem, ele gostou e tal. E aí ele ligou para o corretor hoje e mandou para o corretor uma mensagem, acho que ele falou, olha, quero saber como é que eu apresento a proposta para comprar a casa. Isso era 2 horas da tarde. Aí o meu sobrinho estava falando comigo aqui agora, antes da gente começar a live, ele falou, Alexandre, eu não sei como é que pode, porque o corretor não está querendo responder minha mensagem, não responde minha mensagem. Eu estou querendo comprar um negócio e o cara não responde a mensagem. Você está entendendo? Então, é esse tipo de coisas que leva as pessoas a falar, não vou ficar esperando o corretor. Ele não se mexe, o cara não é ágil, o cara não me atende, não me responde. Então, essas coisas a gente tem que ficar antenado demais. Mas é justamente por isso que a sociedade, em muitos casos, alguns corretores falam, tem cliente que já anuncia o imóvel, né, e já coloca no texto do anúncio que não tem... E não quer saber de corretor. Que não tem interesse em corretor de imóveis. Não quer saber de corretor. Como é que a gente pode privar isso? A pessoa, é bem difícil falar um negócio desse, de privar o que a pessoa vai colocar ou não no anúncio. Isso acontece normalmente porque a pessoa está insatisfeita por várias prestações de serviço. Eu falo assim, o cliente ele viu muito do mesmo e por isso acaba não querendo confiar mais no corretor de imóveis. O corretor que vai lá, faz a captação, tira a foto, fala que vai vender, valoriza, supervaloriza o valor do imóvel sem fazer uma avaliação científica e acaba que não dá satisfação. Passa uma semana, passa 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 1 ano e não dá uma satisfação para o proprietário do imóvel.
E muitos fazem o mesmo do mesmo. E aí fora isso, tem outras insatisfações, né? Corretor que depois que recebe os honorários vira as costas e acabou, Some. esquece É, do você está cliente. falando, você tá falando uma coisa bem interessante aí, porque é um dos temas que a gente trabalhou ali como importantes para a nossa live de hoje. Eu queria que você, eu sei, tá? Vou pedir para você responder e tal, para o pessoal saber, para o pessoal entender, onde que começa e aonde termina o trabalho de um corretor de imóveis numa negociação imobiliária. Resumida. Vamos falar especificamente de venda, tá? Tá. Porque o aluguel ele tem um outro viés. Ele é uma transação totalmente diferente. O aluguel, só para o pessoal saber, o aluguel ele não é uma negociação que você faz uma vez. Uma negociação recorrente. Então você tem um histórico com um cliente de... Eu tenho cliente de aluguel de 8 anos. E você vem trabalhando e vira seu amigo, e etc. Agora, o trabalho da venda ele é diferente. Ele é mais rápido, ele é mais dinâmico. E você falou algumas coisas interessantes aí a respeito de o corretor recebe a comissão, vira as costas e vai embora. Eu queria só te perguntar isso. Aonde que começa e aonde que termina o trabalho do corretor de imóveis numa venda? Porque tem gente que não Resumidamente, sabe, Rodrigo. Tem muita gente, não ó, sabe. eu tenho muito corretor que não sabe, tem muito consumidor que não sabe, e isso é muito importante, porque eu acho que isso faz ser valorizado o trabalho. É. Ó, a primeira coisa, né, ainda mais hoje no mundo da tecnologia, que tem portais, anúncios muito fáceis, né, que a gente encontra não só o proprietário anunciando em imobiliários e corretores, mas hoje está empesteado os portais de pessoas que estão anunciando que não são nem proprietário nem corretor de imóveis, aí tem o estelionatário, tem o síndico, tem o porteiro, tem até policial anunciando, advogado anunciando, então é uma loucura. Então o corretor, resumidamente, tá? Ele tem, a primeira coisa, conhecimento. Conhecimento do que, Rodrigo? Das partes. Conhecer profundamente quem são as partes. Primeiro, quem é o proprietário do imóvel. Aconteceu um caso aqui em Brasília, de vez em quando acontece em vários lugares do Brasil. Você vai no imóvel, tira foto, o proprietário te recebe, só que não é proprietário. É um inquilino que entrou ali para ficar 2, 3 meses, para vender um imóvel muito mais abaixo do preço do mercado, e ali você está acabando caindo num golpe, participando, e a gente vai entrar isso mais para frente, eu acredito, para falar sobre a responsabilidade do corretor de imóveis. Responsabilidade. Mas você tem... A primeira coisa é conhecer a veracidade das informações do proprietário. Se realmente ele é quem diz ser, depois conhecer as informações sobre a propriedade, para ver se a propriedade está passível de negociação, se tem algum tipo de impeditivo, se aceita ou não financiamento. Você tem que conhecer muito o bem imóvel, porque o cliente com dúvidas, o cliente comprador com dúvidas, ele faz várias perguntas. E você tem que estar bem afiado para poder responder todas as dúvidas do consumidor, né? Isso é importantíssimo, tá? Então, resumidamente, esse é o primeiro passo. E conhecer também a outra parte. Conhecer o comprador. Quem é o comprador? Tá? Então, tem muita gente que se passa, às vezes, por cliente. Olha, e eu falo isso sempre. Verdade. Eu já presenciei situações onde colegas corretores se passam por clientes. Entendeu? Levando um falso cliente comprador para falar que levou alguém. Para poder conseguir captar o imóvel, né? Para conseguir captar o imóvel. Tem pessoas que falam que por exemplo, quer ver uma coisa que é interessante? O telefone tocou, o WhatsApp, mandaram uma mensagem no WhatsApp para o corretor, e ele não sabe nada, ele já marca a visita, não perguntou o nome, não pegou um e-mail, não fez uma pesquisa do cliente. Antes de levar o cliente para visitar o imóvel, você está sendo responsável, você foi contratado para uma prestação de serviços para fazer uma triagem daquela pessoa que se diz comprador, que está interessado em adquirir a propriedade. Você imagina, você marca a visita, leva no imóvel, o proprietário abre a porta, a família está lá presente e é um sequestro. Você responde também por isso. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, eu falo, faça uma pesquisa. Hoje, com a tecnologia, com o e-mail e nome completo. Com essas duas coisas, não precisa nem de telefone fixo, nem CPF, com o nome completo, Você correto, descobre e qualquer um. e-mail, através de uma ferramenta maravilhosa que eu falo que é caríssima.
Google, ou então redes sociais, você consegue localizar a pessoa. Você consegue saber se ela viajou recentemente, para onde ela foi, nome dos filhos, data de aniversário, fotos. Ou seja, você tem uma segurança e quando você vai falar com o proprietário, olha só que bacana isso. Quando eu marco as visitas, eu faço com que os meus corretores façam a mesma coisa, para ter uma mesma linguagem de atendimento ao consumidor. A gente fala, olha, fez a análise, aquela pessoa existe, aquele cliente existe, então você vai mandar essas informações para o proprietário. Olha, quem está indo visitar seu imóvel é fulano de tal, ele trabalha em tal lugar, ele é dentista, ele trabalha, é concursado. Ou seja, tem um amparo. Né? Não estou levando qualquer pessoa. Aí chega lá o proprietário, quem era esse cliente? Qual é a profissão dele? O corretor não sabe nem se ele tem renda, né? Se tem renda aprovada, se tem crédito aprovado, pré-aprovado. Então o corretor não sabe muita coisa. Então, basicamente isso, a primeira coisa é o conhecimento da negociação em si, mas o papel do corretor não começa só no conhecimento, tirar foto, preparar um laudo de avaliação, texto para anúncio, não é só isso. A partir do momento que o cliente comprador se interessa e formaliza uma proposta, gente, formalizar a proposta, por favor, né? Proposta de boca não existe. Você está comprando um imóvel, não é sapato que você chega numa loja e fala, gostei, vou comprar, passar no caixa e pronto. Na formalização da proposta, quem quer comprar, assina. Tá? Quem quer comprar, assina documento. Tem intenção de comprar, fica. Exatamente. Claro, você pode fazer isso de forma digital. Hoje existem jurisprudências, né, onde tem entendimento que é válido aquilo que é acordado através do WhatsApp. Então, deixa um texto bem bacana, negrito, bem separado, bem redigido, para um tipo de proposta. Tá? Mas ela assinada, essa proposta, ela consta arras, ela consta honorários do corretor, porque dali você vai dar continuidade a um trabalho. O trabalho do corretor, até porque muita gente confunde, até o próprio corretor se confunde sendo um vendedor de imóveis. Corretor não é vendedor de imóveis, pelo amor de Deus. Né? Então, o corretor se coloca na posição do proprietário do imóvel. O proprietário é que é o vendedor do imóvel. A gente tem que entender a necessidade de quem está vendendo, de quem está querendo comprar. E aí você vai acompanhar o seu cliente em todo o rito, seja passando pela promessa de compra e venda com cláusulas específicas no contrato, que tragam segurança jurídica às partes negociantes, passando pela escritura, acompanhando lá o andamento do processo de financiamento imobiliário, se for o caso, até o registro. Né? O nosso presidente Hermes está aqui na live, ele conta uma história bem bacana. Quando ele faz uma negociação, as coisas que normalmente o cliente se preocupa na hora da mudança, a última coisa é o lanche, o café da manhã. Então ele procura saber qual o dia que a pessoa está mudando, para ele mandar uma cesta de café da manhã, se você está em meio àquelas caixas, naquela agonia, né? E você escreveu uma cartinha, né? Parabenizando a família por esse momento, transformando esse momento em um momento mágico, porque realmente um momento estressante, porque muita gente fica com receio, com medo de fazer um mau investimento, né? De perder dinheiro, tanto quem está comprando quem está vendendo. E essa tranquilidade a gente tem que passar para as partes, para mostrar que eles estão fazendo realmente um bom negócio, né? É verdade. É muito importante isso que você falou. Tem uns processos durante tudo esse alguns detalhes, desculpa, a respeito de todos esses processos que são muito importantes. Eu acho que o detalhe, ele faz muita diferença e é nessa hora que o cliente vai enxergar o seu cuidado para com o imóvel dele, para com a negociação. Ele vai começar a olhar você com outros olhos. Ouvir bem o cliente, tanto quem está vendendo quanto quem está comprando, porque às vezes você ouve o cliente que está vendendo e ele fala para você assim, olha, eu não quero um imóvel na minha negociação. Eu não aceito, não posso, não quero. E aí do outro lado chega alguém que fala assim, eu estou querendo colocar um imóvel na negociação. E aí tem corretor que fala assim, não, faz a proposta porque a gente leva para ele e vamos tentar fechar o negócio. Se existisse a possibilidade dele aceitar o imóvel, tudo bem, né? Eu até acho que valeria a pena. Mas como não tem, tem gente que quer vender à força. E é um negócio muito sério, as coisas não funcionam assim. O meu tipo de trabalho eu aprendi desde cedo,
Porque eu já trabalhei sozinho, já trabalhei para imobiliário, já fui corretor de imobiliário, já fui gerente imobiliário, já fui sócio. Hoje eu tenho minha imobiliária. Então eu passei por todas as etapas que a gente tem para conhecer bem o mercado. Eu tenho por regra fazer do mesmo jeito que você faz, desde o início, conhecer bem o imóvel, fazer uma boa avaliação, trazer para o proprietário uma boa informação para que ele entenda o que está acontecendo. Se ele a concordar ou não, aí já é problema dele. Ele que tem que aceitar. Beleza. Entrando, a gente faz os anúncios com cuidado, a gente nunca deixa um cliente sozinho com o proprietário, a gente sempre acompanha as visitas, isso é importante, porque tem um imobiliário que fala assim, não, pode ir lá e pode pegar a chave com o porteiro lá e pode olhar o imóvel. Numa dessa que aconteceu comigo, eu aprendi na minha pele, Rodrigo. Eu estava atendendo vários clientes ao mesmo tempo e um cliente me ligou querendo olhar um apartamento na Asa Norte. E o apartamento estava vazio. E o porteiro me conhecia. E aí eu liguei para o porteiro e falei assim, olha, o senhor pode deixar, vai entregar a chave para fulano de tal e ele vai entrar aí para olhar o apartamento. Beleza. E aí eu comecei a ver que o volume de ligações para aquele anúncio estava caindo. E eu não entendia o que estava acontecendo. Aí eu comecei a varrer as redes sociais, varrer os portais, etc., para ver se estava acontecendo alguma coisa. E um belo dia eu recebo a ligação de uma pessoa falando assim, olha, tudo bem, eu estava tentando falar com a sua corretora, só que não estou conseguindo falar com ela. Então eu vi que você também tem um anúncio aqui, então eu liguei direto para você, porque eu quero saber se já está tudo certo. Aí eu parei e falei assim, como assim? Vamos lá, você está falando de quê? Estou falando do imóvel tal e tal. Eu falei, não, olha, eu não tenho corretora que trabalha para mim, não. Eu não tenho corretora que trabalha comigo, não. Aí ele, não tem? Falei, não tem. Eu já falei para ele imediatamente, olha, o senhor está sendo alvo de um golpe. Eu tenho autorização desse imóvel, eu sou o único autorizado a mostrar esse imóvel. E você não pode negociar com mais ninguém. Aí ele falou assim, mas cara, tem aqui o anúncio, a mulher, mesmas fotos, tudo, só que a diferença é que o anúncio dela está com um valor um pouco mais baixo. Falei, essa aí é o primeiro indício. Ele printou, mandou para mim, me mostrou, e aí eu fui na delegacia, fiz um BO, né, porque a gente tem que se resguardar das nossas responsabilidades. E o que aconteceu? A pessoa foi, entrou no apartamento, pegou a chave, viu, fotografou o apartamento, ou então pegou as informações que ela queria, e aí jogou um anúncio fake e começou a atender os meus clientes, entendeu? Sorte foi que eu consegui, que alguém me ligou antes de alguém ter um prejuízo. Mas isso é para você ver. Então, depois disso, eu aprendi que você não deve nunca deixar ninguém sozinho no imóvel do seu cliente. Ouça nem isso. Nem para venda, nem para locação. Nem para aluguel. Nem para venda, nem para aluguel. E aí, com o passar do tempo, eu fui descobrindo, aprendendo tudo a respeito de documentação do imóvel, documentação de inventários, tem muitos problemas jurídicos nos imóveis. Tem muita gente que em Brasília fala que está tudo certo com o seu imóvel, tá, gente? Entenda isso. E na cabeça dele, às vezes, está tudo certo mesmo. Só que nosso papel é ir lá, tirar toda a documentação, tanto do proprietário quanto do imóvel, para ter certeza disso. Era disso que o Rodrigo estava falando no início. E quanta gente, Rodrigo, você testemunha, quanta gente que acha que está tudo certo e quando você vai pegar a documentação do imóvel, está cheio de problemas, cheio de coisa para resolver. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu escutava assim, você vai chegar lá, você vai pedir a certidão de ônus para o proprietário do imóvel. E nisso, se o proprietário, ou for falso proprietário que está ali na posse do imóvel, se passando por proprietário, quiser falsificar um documento, a imobiliária acaba colhendo aquele documento como verdadeiro e acha que está tudo certo. Mesmo o proprietário enviando aquela documentação, entregando aquela documentação, é responsabilidade da imobiliária, é responsabilidade do corretor, seja ele autônomo ou não, ir lá e emitir a certidão de ônus. Que aí, se você vê que se o documento for falso, o real ali vai aparecer e você vai se livrar de um problema sério, né?
Às vezes o proprietário nem sabe que tem gente morando no imóvel, enfim, a gente vê isso nos noticiários, né? É Então tem que verdade. ter muito cuidado. Às vezes chega um momento que termina a negociação, contrato assinado, comissão recebida, e como você falou lá aquela hora, tem gente que dá no pé, corretor que dá no pé. Eu já vi, a gente costuma acompanhar as negociações até o final, até a entrega do registro do imóvel, que é o registro de propriedade. Então, eu já tive. Você sabe que depois, mesmo que a assinatura da escritura está feita, a gente pode ter exigências no registro e No muita registro. gente não sabe disso. Então, às vezes, o próprio comprador ele dá a entrada e ele não sabe que ele tem esse problema. Então, a nossa responsabilidade, acredito eu, ela vai até a entrega do registro do imóvel, para que seja um Sim, com trabalho certeza. completo Com e bem certeza. feito. Apesar de, às vezes, o comprador, não tenho tempo, vou viajar e tal, você tem que alertar. Olha, fulano, então vamos marcar quando você voltar de viagem para fazer o registro, fazer imediato, isso é Uhum. importante registrar, né? Só é dono do imóvel que registra e tal. Tem que ter todo esse cuidado dessa averbação, né? Mas, inclusive, esses dias, essa semana agora, o corretor me perguntou quando que o corretor deve receber os honorários, em que momento ele deve receber os honorários Boa pergunta. pela intermediação imobiliária, né? E isso nós temos aí no Código Civil justamente que a partir do momento que você conseguiu realizar a negociação, ou seja, no contrato, na promessa, já se paga os honorários. Mas se uma pessoa desistir, da mesma forma que existe arras, que é a multa por desistência, existe a remuneração do corretor de imóveis, que também deve estar constando como cláusula no contrato, No na contrato. promessa Compre e de compra venda. e venda. Só que não é pelo fato de o corretor ter recebido, naquele momento da promessa de compra e venda, que o trabalho dele acaba ali. Né? O Exato. trabalho dele continua na escritura, continua no registro, e claro, pode ser negociado? Pode. Tem casos específicos, né, em que, muitos casos, né, em que o comprador, por exemplo, ele não tem o valor total. Ele tem uma pequena entrada, que às vezes essa entrada serve para pagar alguma pendência que existe no imóvel, PTU atrasado, um Uhum. saldo devedor no banco. E o proprietário vendedor não tem dinheiro em mãos, capital em mãos, para pagar os honorários do corretor. E aí negocia-se o pagamento quando ele recebeu o valor integral pelo financiamento que foi feito. Então, claro que a gente tem que ter esse jogo de cintura para poder entender, né? Mas mesmo o corretor recebendo na promessa o valor total dos honorários, ou parte dos honorários, o restante no registro, isso tudo é um acordo entre as partes negociantes, tá? Colocou no É contrato verdade. e... Para você ver como é que são as coisas, eu acho que você já deve ter passado por isso também. Tem muitos vendedores que eles seguram a comissão até que tudo esteja resolvido. Ele fala assim, não vou pagar a comissão no contrato, só vou pagar quando tiver feita a escritura. A gente passa por isso justamente pela desconfiança de muitas pessoas de que você não vai fazer o serviço até o final. Exatamente. Aí a gente volta naquele negócio. O quanto a gente se valoriza, né? O quanto a gente passa de credibilidade. Eu sou mais um corretor, eu faço o mesmo do mesmo. O que eu faço diferente daquilo que os corretores normalmente já fazem no mercado, para que o cliente veja que eu não sou mais não sou mais o mesmo do mesmo, né? Eu tenho que Uhum. buscar esse diferencial. E uma coisa bacana é você se colocar na posição de contratante, entendeu? Se coloque na posição do proprietário do imóvel que está contratando. O que você gostaria de ver em alguém trabalhando para você? Né? Então, é muito importante o corretor sair dessa posição de vendedor de imóvel. É, Eu não estou falando de sair da posição de vendedor. Todos nós somos vendedores de alguma coisa, desde que a gente nasce. Né? A gente tenta convencer a nossa mãe, quando a gente está com fome, quando é bebezinho, que o leite, a gente está com a necessidade de tomar o leite, né? De mamar. E ela entende dessa forma. A gente entra na fase adolescente, tenta convencer a outra parte que a gente está apaixonado, que está interessado, em que a gente é a pessoa ideal para ela, para formar o par perfeito. Então a gente começa a se arrumar direito, começa a pentear o cabelo, passar um perfume, né? Para tá se tentar vendendo, convencer né? que ela está se vendendo. Então a gente, em qualquer momento, concursado público, ele é o maior exemplo para a gente.
Eles estudam, se capacitam, qualificam e passam numa prova, às vezes, muito pesada, prova escrita, prova oral, para assumir para mostrar que ele está apto, ele está se vendendo ali através daquela prova, que ele está apto a exercer aquela atividade, aquela função pública. E para a gente não é diferente. A gente está se vendendo o tempo todo para os proprietários dos imóveis. E não só para o proprietário, a gente se vende também para os compradores. Quantos compradores de imóveis, às vezes, se sentem desamparados? Eu recebo ligação de corretor, mensagem de clientes que às vezes querem comprar um imóvel e eu percebo que ele já passou por várias outras imobiliárias, mas ninguém deu atenção. Se aquele imóvel não serve para ele, o corretor desliga o telefone e pronto, né? Tá rasgando o dinheiro ali. Ele está querendo uma pessoa para poder fazer uma triagem, para analisar o perfil dele, para que possa contribuir com ele na negociação. Para dar uma consultoria, né? E você, mais preparado, você vai conseguir fazer com que aquele cliente que tem o capital na mão, que quer comprar, vai fazer com que ele consiga ter êxito na negociação. E esse diferencial é que vai fazer com que esses clientes te indiquem a outros, né? Então, por exemplo, eu estava falando agora há pouco de conhecimento, onde começa, onde termina a responsabilidade, né, do trabalho do corretor de imóveis. Você vê que às vezes você vai visitar imóvel com algum colega corretor e ele não sabe fazer a apresentação do imóvel. Ele abre imóvel, onde é banheiro ele fala que é banheiro, onde é cozinha, sala, ele vai falando coisas, o óbvio. Né? O óbvio. E aí você pergunta para o corretor quanto é a taxa de condomínio, ele não sabe, quanto é a taxa de IPTU, ele não sabe, qual é a profissão do proprietário, ele não sabe, por que o proprietário quer vender o imóvel, ele não sabe, se foi reformado, há quanto tempo foi reformado o imóvel, o prédio, qual é a garantia de reforma, não sabe nada. Não são todos, claro, mas muitos colegas, infelizmente, não sabem. Não sei se, de repente, pela quantidade de imóveis que tem em carteira, né? E eu falo, isso daí, ó, sabe como é que é bem bacana você absorver essas informações com mais facilidade? Pede para o proprietário vender o imóvel dele para você. Ele vai falar o quanto ele pagou no metro quadrado daquele granito, daquele mármore. Ele vai falar detalhes, riquezas e detalhes que você, por si só, às vezes, não conhece, né? É verdade, isso é muito legal. Eu tenho um cliente que era curioso, assim, porque ele... as primeiras visitas que a gente foi fazer no imóvel, ele queria apresentar. Porque ele falava assim, não, eu conheço, eu fiz toda a reforma desse apartamento, eu conheço ele de cabo a rabo. Então vocês vão ficando aqui junto comigo, vocês vão aprendendo, que aí daqui a pouco vocês começam a apresentar, porque vocês já vão saber. E, cara, era completamente detalhado. Completamente detalhado. E isso faz muita diferença para quem está comprando. Muita diferença. Então, se está comprando, pode falar. E se o corretor tem essa expertise, você consegue chegar a esse grau de informação para poder passar para o outro a real do que é aquele imóvel, eu acho que a possibilidade de ter êxito no negócio é muito maior. Com certeza. E o comprador, a pessoa que está interessada em comprar, que está fazendo a visita no imóvel, normalmente, isso é muito comum acontecer com a gente, normalmente ele precisa vender um outro imóvel dele para poder conquistar esse novo imóvel, né? Essa nova moradia. E quando ele vê um corretor preparado, ele fala, eu preciso desse corretor para mim. Eu preciso que esse corretor apresente o meu imóvel. Né? Então, eu falo sempre proprietário, apresente. E quando eu vejo que o proprietário conhece muito bem, sabe apresentar muito bem, o que a gente tem que fazer? No mínimo, apresentar igual o proprietário. Né? Isso mesmo. É verdade. Ô, Rodrigo, dentro disso tudo, a tema que a gente resolveu falar hoje, e olha que a gente está conversador hoje, viu? A respeito da responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do corretor de imóveis no negócio imobiliário? Responsabilidade legal. Tem gente que não entende isso, tem corretores que não sabem. Tem corretores, tem pessoas, clientes que também não entendem isso. Qual que é a responsabilidade jurídica do corretor? O corretor, ele responde civil e penalmente. A gente não vai entrar aqui nessa área da parte de legislação, para não ficar um negócio maçante, mas, resumidamente, o corretor tem que trazer segurança jurídica a quem está comprando e a quem está vendendo. E veja que a primeira coisa que eu falo para os corretores não faça overprice, não superfature o valor do imóvel para pagar os seus honorários.
Porque quem está pagando os seus honorários sem saber é o É o comprador. comprador. E isso é ilícito, tá? Então, não se pode fazer overprice. Isso também está no nosso código de ética profissional. Muitos corretores nem estudam, Verdade. nunca leram o nosso código de ética profissional. Então o proprietário fala, eu quero R$ 1 milhão no meu imóvel. O que você pedir a mais é seu. É seu. Não pode. Ah, pode? Pode. Se o comprador tiver ciência, pode. Olha, você está pagando 100 mil a mais aqui nesse imóvel Mas vai para ter que pagar os pagar minha meus comissão. honorários. É. Para pagar a minha prestação de serviços. Se É. o comprador souber, né, eu acho muito difícil ele querer aceitar algo do tipo. O que falta em muitos dos corretores é argumentação. Né? Então ele aceita a imposição, ele vê a barreira, ele já se desmonta e aceita aquela imposição. E isso é um erro, né? É É. importante você ter um embasamento. Claro, o proprietário quer R$ 1 milhão, ele já fez a própria avaliação sozinho do imóvel, sem nenhum estudo científico, ele viu outros anúncios de imóveis naquele mesmo prédio, naquela mesma quadra, e ele não sabe, ele não tem essa expertise como os corretores de imóveis, que os outros imóveis também, de forma geral, estão supervalorizados, superfaturados, Exato. com uma Exato. avaliação incorreta. Então é importante o corretor ter esse conhecimento. Se eu, Alexandre, você me contrata como corretor para vender seu imóvel, você fala para mim que quer 1 milhão na mão, eu vou ter que fazer uma avaliação, mostrar que seu imóvel às vezes nem vale 1 milhão, vale R$ 900 mil, independente se você tiver com a vassoura para querer me bater. Mas eu vou trazer a realidade, essa é minha responsabilidade. Olha, o seu imóvel É. vale tanto no mercado, a base científica que eu estou utilizando é essa, as métricas são essas e essas, e caso o proprietário fale assim, eu não aceito esse valor, que quem determina o valor de venda é o proprietário, ok, aí é outra realidade. Tá? Ele vai botar para 1,50 milhão para que os 50 mil seja de honorários. Mas também o corretor tem a responsabilidade para quem está comprando. Quem está comprando, entrou em contato com uma imobiliária, com um corretor de imóveis, ele quer amparo. Ele quer não, ele precisa desse amparo. De uma segurança jurídica na negociação, sobre o valor principalmente sobre o valor, né? Para ninguém tomar prejuízo. Então ele pode perguntar para o corretor, qual é o valor desse imóvel real? Você tem Exato. que apresentar avaliação para ele também. Avaliação. Entendeu? Claro que outros fatores podem influenciar para a decisão do proprietário em querer vender o imóvel dele por aquele preço? Pode. Mas eu falo, nada melhor do que o olho no olho. Um cafezinho quente, as partes ali sentadas, por exemplo. Olha, eu estou botando meu valor a mais, por isso. As partes vão falar os motivos. E a pessoa que está pesquisando, ela está vendo isso no mercado de forma geral. E outra, tem um choro. Tem um choro, normal, acontece. Mas se o imóvel estiver dentro do preço real de venda, por mais que o cliente comprador queira reduzir o valor, e você bater o pé e falar que não tem negociação, porque já está no preço real, mostre outros imóveis com o mesmo padrão e mostre que o seu, às vezes, é um pouco melhor e está um pouco mais baixo ainda. Não tem por que reduzir mais. A pessoa que está com dinheiro, ela vai lá e vai comprar. Entendeu? Então, mas o corretor, ele se sente uma dificuldade. Eu acho que é insegurança, sabia? Eu acho que é insegurança, viu? Medo de perder os honorários. É medo de perder, é falta de confiança de dizer para o cliente, olha, você não vai vender por esse valor tá muito alto, vai demorar muito, você pode até colocar, mas eu tenho algumas experiências curiosas, porque a gente faz a avaliação e coloca para o proprietário. Aí tem gente que fala, não, mas eu acho que meu imóvel vale 1 milhão. Mas tá bom, mas seu imóvel, a avaliação dele foi 850 mil, tá bom? Ok. Tá bom, então vamos anunciar por 1 milhão. A senhora quer anunciar, vamos anunciar por 1 milhão. Não tem problema. E aí, com o passar do tempo, você começa a ver que não tem visita, que não tem procura, que quem vai fala assim, não, o preço desse imóvel está muito alto, eu já vi imóveis melhores que esse por menores valores. E aí eu vou passando os feedbacks para o proprietário, né? Até que ele entende que, na verdade, não é o que o imóvel dele vale. Ele pode valer muito mais. Mas a gente tem que entender a realidade que o mercado está vivendo hoje. Então o mercado está pagando, sua casa pode valer 1 milhão, mas o mercado está pagando 850, 860, 900 mil.
Então, eu sou muito de ter essa conversa com o proprietário logo no início, para que ele entenda realmente a realidade. Não, e dá satisfação, Alexandre. O corretor É. não dá satisfação para o proprietário. Ele quer 1 milhão, o imóvel vale 800, 900. Ok, cara, anuncia, mas dê feedback, passa uma avaliação científica e a cada 15 dias, no mínimo a cada 15 dias, passa um relatório de atendimento de clientes que tentaram ligar ou que não ligaram porque está fora do preço. Né? Eu peguei um Uhum. imóvel para comercializar, eu até falo isso nas minhas palestras, eu uso muito exemplos práticos, sabe, da minha rotina. Eu peguei um imóvel com o valor de 1 milhão 750, ele foi vendido por 1 milhão 540. Ela falou que não aceitava valor menor que 1 milhão e 700. Claro, que aí a gente vai mandando feedback, a gente vai criando um relacionamento. Foi muito difícil esses dois clientes, o casal, para a gente chegar num nível de amizade que nós temos hoje, para abrir a porta para uma amizade que dura hoje, como você tem seus clientes aí que te conhecem, hoje tem 8 anos com imóveis, nós também temos essa realidade. Mas aí chegou essa negociação com 200 mil a menos para ela. É. E ela queria comprar um imóvel de 2 milhões e 100 no Sudoeste, ali no edifício Via Carrara, na Aham. 305, 305, acho 306, Sim. 305, no 305. Sudoeste. E aí surgiu essa proposta com 200 mil a menos. A gente foi lá com a proposta formalizada. E a gente apresentou a proposta para o vendedor desse apartamento Via Carrara, com 200 mil a menos. Com 200 mil a menos, e o proprietário aceitou, que também não aceitaria. Então, eu até falo sobre isso. O proprietário falou que não aceita valor menor. E eu falo para o proprietário, não aceita imóvel. Eu falo, olha, a minha responsabilidade como corretor é trazer todas as Trazer propostas, todas as propostas. mesmo sabendo que Concordo. o senhor não aceita, só para você saber o que está acontecendo, só para você Uhum. saber que está É vindo pessoas que termômetro. estão interessadas. Exatamente. E pode ser que, diante de uma proposta que ele falou que não aceitaria, ele acaba aceitando. Por algum motivo específico. Eu entendi que esse imóvel aí pode ser vendido mais rápido, essa kitnet, esse apartamento de 2 quartos, ele é mais comercial. Então acaba que ele pode acabar aceitando a proposta, não por uma indução, por uma influência, mas por apresentar propostas reais, né? Condições de negociações reais. É Como foi verdade. esse caso, né? Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está vendo, a Kátia. Ela faz uma pergunta muito interessante que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui. Ela fala assim, considerando o tema sustentabilidade, como o corretor pode participar da educação financeira do cliente e assim trazer uma contribuição social? Como que o cliente o corretor pode participar dessa educação financeira do comprador, do vendedor, e trazer uma contribuição tanto para ele, né, quanto para a sociedade? Porque às vezes, Rodrigo, eu não sei se já aconteceu com você, eu imagino que sim. Muitas vezes o cara não tem dinheiro para comprar aquele imóvel e ele quer comprar aquele imóvel com o dinheiro que ele tem. Então o imóvel vale 900 mil e ele tem 600 mil. E ele fala assim, não, eu quero comprar aquele imóvel. Eu acho que isso talvez seja, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Já. Então eu acho que nessa hora você tem que, em primeiro lugar, saber as reais possibilidades de compra, que foi aquilo que você falou no início lá do comprador, né? É muito interessante isso. E a gente não pode ter vergonha de perguntar. Se o cara está querendo comprar com você, está atrás de um imóvel que está com você, a primeira pergunta que eu faço é: você está disponível a pagar até quanto? Para a gente não ficar jogando conversa fora. E tem gente que morre de medo de perguntar quanto que o cliente tem para comprar. Muitas vezes eles não vão falar a verdade, eles vão falar assim, não, eles vão colocar uma margem para baixo. Mas aí a gente vai conhecendo o cliente com o passar do tempo e você vai vendo que ele tem um pouco mais de dinheiro, ele pode comprar. Mas isso é relacionamento, né? Como que você acha que a gente pode ajudar nessa empreitada? O corretor, de forma geral, ele tem que ser visto, ele tem que se ver, se enxergar como empreendedor. E empreendedor, ele pensa o quê? O empresário, ele pensa o quê? Que eu tenho que maximizar resultados positivos e minimizar custos. É a primeira coisa. E fazer perguntas estratégicas antes de marcar a visita é fundamental, entendeu? Então, assim, perguntar qual o poder de compra, se vai ser por financiamento, se vai ser à vista, se for por financiamento já tem crédito pré-aprovado. Se não fizer isso,
Olha, eu no início eu também fiz isso. Pegava o telefone, atendia, ia lá, eu já mostrava o imóvel, quando ia ver o cliente não tinha crédito, não tinha renda, então estava passeando. Eu costumo falar que é o cliente Herbalife, é aquele que tira a venda do outro, que é o famoso caroço, né? É, eu fui numa, eu fui numa, eu fui numa palestra uma vez, eu nem tinha cabelo branco, né? Eu fui numa palestra uma vez de empreendedores para ganhar não sei quantos mil por mês e tal. Eu cheguei lá, tinha uma opção de latinha da Herbalife e ele falava: quem quer ser rico, levanta a mão. E eu nunca gostei muito desses negócios, desse perfil de pirâmide, né? De tipo de marketing multinível. E ali ele falou pro pessoal: olha, então vocês vão fazer o seguinte, a primeira missão de vocês é vocês escolherem, recortarem numa revista aí a foto de um carro que vocês gostam, uma BMW, uma Mercedes, um carro importado, a mansão que você quer morar, o apartamento que você quer morar, e você vai lá na loja de automóveis, pede para dar uma volta. Pede fazer um ou seja, test drive, né? tira a vez, tá tirando a vez do vendedor, né? Tu lá, tá lá como caroço. Para você já começar a vivenciar esse mundo, já. Enfim, aí eu costumo falar que existem os clientes Herbalife, tem que tomar cuidado, tem que fazer a triagem aí para saber quem é o cliente Herbalife que está querendo visitar os imóveis. Agora, tem clientes que são muito simples, até no modo de destino, no modo de se falar, e que tem muito dinheiro, amigo. Né? É verdade. Então, fazer essa triagem e também a gente tem que ter esse discernimento de não julgar ou pré-julgar as pessoas por seu modo de agir, de falar, de se portar, né? Para a gente poder atender todo mundo com uma mesma excelência, né? Claro, É verdade. eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo, não gosto de perder tempo e tenho certeza que todos que estão nos assistindo também não gostam. O proprietário não quer criar expectativa. Imagina, você leva uma pessoa no imóvel, a pessoa quer comprar, mas não tem condições, e o proprietário lá criando expectativa de que vai vender o imóvel, né? E não vai. Aham, é verdade. Meu amigo, a gente pode ficar conversando várias horas aqui. A gente ainda tem um assunto para falar, mas antes desse assunto, eu quero que você faça aquele jabá. Você vai falar aquele negócio, falou: Alexandre, eu quero falar de duas coisas que são importantes. Eu já falei do seu canal, mas você pode falar do seu canal. Enquanto você estava fora aqui do ar, eu falei do seu canal, do seu conteúdo imobiliário. Valeu. Mas eu vou te dar a abertura para você falar também dele, para falar a respeito daquele outro benefício que você está trazendo aí para o corretor de imóvel. Antes da gente ir para o último assunto, senão a gente vai para o último assunto, aí o pessoal começa a sair. Eu acho que essas informações são importantes. Bacana. Então vamos lá. Gente, para quem não me conhece, quem entrou na live aqui, eu estou presidente da ACI, tá? O meu mandato acaba em dezembro desse ano, são 4 anos de mandato. A nossa ACI tem feito um trabalho maravilhoso perante o corretor de imóveis. A nossa associação não cobra taxa de inscrição, não cobra mensalidade ou anuidade dos corretores. Nós temos um clube à beira-lago também, onde o corretor... A maior orla de clube é Beira-Lago, hein? É o Clube ACEB, a mensalidade lá, salvo engano, está R$ 147, mas o corretor não paga mensalidade, tá? Então, temos as oficinas de gestão imobiliária com diversos temas, inclusive direito imobiliário, vistoria imobiliária, administração de carteira de locação. Um dos nossos professores é o Hermes Alcântara. Eu sou um fã desse cara, porque a bagagem de conhecimento que ele nos traz. No direito imobiliário nós temos o Dr. João Paulo também, que é fera, sabe? Enfim, nós temos diversas. Mas uma coisa em especial, Alexandre, hoje nós tivemos uma reunião com uma empresa que é bom, isso é bom para as empresas imobiliárias, construtoras e também para os corretores de imóveis. Eu costumo falar que nós temos que acabar, e estamos trabalhando para isso, acabar esse entendimento de que o corretor é o coitado, o empresário está massacrando o corretor. Cara, todos nós somos empreendedores. Todos nós temos que investir e sair da posição de vitimismo. Eu não tenho sucesso, então a culpa é de alguém. A culpa é do empresário, a culpa é do... Enfim, eu sei que vai ter esses pontos de conflitos, mas eu gosto do que é polêmico. Porque eu não fico trazendo coisa para poder ficar floreando, para ter seguidor em meu canal, nada disso. Eu falo a real para que todos entendam qual é a realidade mesmo, né? Então, assim, mas o empresário... maltratou o corretor. Cara, o direito trabalhista está aí, o direito não ampara aquele que dorme. Então, vá atrás dos seus direitos. Você acha que está sendo explorado?
Ok, se ele explorou, ele tem que pagar e acabou, não tem conversa, entendeu? Mas uma coisa que é importante, que isso vai ser bom, isso vai ser muito bom para corretores, empresários, né, tanto construtoras e imobiliárias. A importância do corretor ter um CNPJ. Tá? Eu sei que é caro, Rodrigo, eu vou ter um CNPJ, eu vou pagar mais uma anuidade, eu vou pagar o contador e tal, mas, amigo, você vai ter uma comprovação de rentabilidade. Com comprovante de renda, você gera linha de crédito, você pode comprar seu imóvel, seu carro, e aí surgiu uma possibilidade bacana para o corretor de imóveis, com mensalidade, tá? Uma tecnologia para contabilidade de R$ 69,90 por mês, para você fazer sua contabilidade, amigo. Entendeu? Você tirar o seu CNPJ. O CNPJ. E com isso, você vai sair da informalidade, por sonegação de impostos, e vai declarar os seus impostos. Entendeu? Salvo engano, para recolher até 6% de imposto, de renda, você até R$ 15.000. Pô, uma renda de R$ 15.000 tá legal, né? Para o corretor de imóveis, dá 150, Com certeza. 180 mil por ano. Até 180 mil, você vai pagar só 6%. E você vai ter aí uma comprovação de rentabilidade, linha de crédito. Cara, isso é maravilhoso para você, para o seu Isso é uma futuro, conquista, viu, Rodrigo? para sua aposentadoria, né? É uma conquista que eu achei fantástico. R$ Eu acho uma conquista. 69,90 por mês. A gente vai divulgar ainda, porque a gente está na fase de formalização do contrato, mas em Perfeito. breve a gente vai estar divulgando aí. Acredito que a partir do Prêmio Colibri a gente já vai estar divulgando a marca deles. Eu creio que vai ser um grande parceiro. Isso daí, pessoal, é pela ACI para todos os corretores de imóveis, tá? Eu quero deixar bem claro isso aqui para que o pessoal entenda que isso aí realmente é uma conquista para a profissão. Isso. Assim, pode vir pela CI, pode vir pelo Cresce, pode vir pelo Sindimóveis, pode vir por qualquer entidade, pelo Secov. A questão não é entidade que faz mais ou menos, apesar de eu achar que todas deviam dar de mãos dadas. Mas o Cresce tem alguns benefícios. Você que é corretor tem que aproveitar, bicho. Tem que ir atrás e garimpar essas coisas e buscar o que é melhor para você. E às vezes, se não tem aquilo que você deseja, briga por isso. Vai lá e pede. Vai lá na CI e pede. Né? Nós temos que pedir. Depende muito da gente também ter esses resultados. Ainda aproveitando do espaço, gente, dia 28 de agosto, a partir das 19 horas, nós vamos ter mais um Prêmio Colibri. É a 12ª edição. São 12 anos do Prêmio Colibri. Para quem não sabe, o Colibri é o símbolo do corretor de imóveis. Olha, é uma festa fantástica. Não fui eu que inventei. Quando eu cheguei na ACI, eu fui convidado. Eu tenho, assim... eu fico muito feliz pela confiança de todos que fundaram a ACI, de me darem a oportunidade de fazer esse trabalho que eu venho fazendo junto com todos, né, que estão lá nos ajudando, todos os diretores. Mas o Prêmio Colibri é uma coisa que faz brilhar os olhos, porque é uma festa de reconhecimento, de valorização dos profissionais corretores de imóveis. É o Oscar do corretor de imóveis, numa festa de gala com muito requinte. Olha, tem tapete vermelho, tem banda ao vivo, tem imprensa presente, tem autoridades, empresários, jantar. Olha, o jantar vai camarão, salmão, filé, comida japonesa. As nossas últimas festas presenciais, nós tivemos, normalmente algum desses bailes, você tem o welcome drink, né, na entrada do evento com espumante. A nossa festa é regada do início ao final com espumante, do início ao final com vinho, do início ao final com uísque 12 anos. É tudo de primeira, porque, olha, eu entendo que o corretor merece isso. Nós temos aí alguns bailes parecidos, mas a nossa associação consegue fazer esses eventos, que é caríssimo. O custo por pessoa sai R$ 350 por cabeça. Saía antes da pandemia, todo ano aumenta, né? Então é uma festa muito cara. O corretor estava pagando pelo ingresso R$ 80. Onde é que você vai e paga R$ 80 para jantar, dançar, se divertir com a família, tomar um chopp, uma cerveja, um vinho, que seja? Então, assim, é muito barato para participar do Prêmio Colibri. E como é que funciona o Prêmio Colibri? Algumas pessoas falam, eu não sei como é que funciona, como é que vocês escolhem? Nós temos duas formas de participar, do corretor participar do Prêmio Colibri e ser agraciado com a estatueta do Oscar, né, do Colibri. A primeira delas são as empresas parceiras que patrocinam o evento. Essas empresas que patrocinam o evento, elas têm direito
através de critérios próprios estabelecidos por elas, porque não pode ser diferente. Só essas empresas podem estabelecer quem são os seus, estabelecer e reconhecer quem são os seus melhores corretores, seja por quantidade de venda, seja por qualidade no atendimento. Aí o critério é da empresa, ela que escolhe as categorias, né, de premiação dentro da sua empresa. Ela patrocinou, ela vai indicar os seus dois, o seu um, o seu dois, o seu três melhores corretores de imóveis para participar do Prêmio Colibri. E a outra possibilidade é o corretor autônomo participar. E quem escolhe o corretor autônomo não é a CI. Monta-se uma comissão com pessoas independentes que não façam parte da ACI. Essas pessoas fazem uma análise de case de sucesso. O corretor vai escolher qual das categorias ele quer participar, se é categoria de venda, categoria de locação, categoria de avaliação de imóveis e outras categorias que possam surgir, que sejam estabelecidas pela comissão. E a comissão vai ver, o corretor X se inscreveu na categoria vendas, ele disse que vendeu 25 imóveis em um ano. Ok, ele tem que apresentar a documentação que comprove essas negociações. E aí tem pontuações diversas, análise curricular e tal, e aí o corretor naquela categoria também vai ser agraciado no Prêmio Colibri. O corretor autônomo, ele não paga nada para participar do Prêmio Colibri. Isso a nível Brasil. Então o corretor que é de Sergipe, o corretor que é do Rio, o corretor que é de São Paulo, queira participar, não há problema nenhum nisso, tá bom? Então são essas formas, lembrando que ano passado, em função da pandemia, e esse ano também, infelizmente não vai ser presencial, né? Vai ser através de live show, mas todos vocês podem participar, colocar na sua televisão, na sua sala, afastar os móveis e participar da festa, enviando sua foto que vai aparecer na hora lá, tá? É muito bacana. E é importante você participar, você corretor de imóveis. A festa é para celebrar o dia do corretor de imóveis, que é o dia 27, né? Esse ano vai ser comemorado no dia 28. Então a festa é para todos nós, independentemente se a gente vai receber ou não a estatueta, a gente pode se divertir bastante. Maravilha. Maravilha. Rodrigo, último tópico aqui para a gente terminar, isso tem tudo a ver com a questão da responsabilidade e do papel. Quais são as profissões que podem intermediar uma negociação imobiliária? Posso dar uma resposta? O corretor... Não, vai. Eu quero saber por que você riu. É uma pergunta séria. Não, mas é uma pergunta seríssima, é seríssima. Só quem pode intermediar bens imóveis é o corretor de imóveis que fez o curso TTI ou o curso de gestão imobiliária e que tenha registro no CRES, tá? Corretor de imóveis. Não tem o que se falar. O advogado tá anunciando, tá intermediando. Tá errado. Tá? Exercício ilegal da profissão. E outra coisa, você falou uma coisa bacana aí que já deu alerta aqui. O nosso conselho de classe, o CRES, tem que... Assim, aí já vem, o Rodrigo vai fazer crítica ao CRES, por favor. A minha crítica é pontual. Não é fazer uma crítica a uma pessoa específica ou alguém. Mas assim, a fiscalização, ela tem que encontrar um meio de não apenas caracterizar o falso corretor como apenas exercício legal da profissão. A gente tem que colocar ali, caracterizar ali nesse ato o estelionatário, o estelionato, entendeu? Não só exercício ilegal da profissão. O falso anúncio também é crime. Então, a gente tem vários meios para poder punir mais severamente aqueles que estão fazendo do nosso mercado um oba-oba. E muitos clientes, como não pedem Cresce, acham que todo mundo é o mesmo do mesmo, acha que corretor com Cresce, sem Cresce é tudo igual, e não é. Então, isso é importante. O pessoal do Cresce, meu amigo Marcos, que é o diretor, que eu tenho um carinho enorme por ele me trata sempre com muita consideração, sempre quando eu passo na frente da imobiliária dele, que às vezes eu vou lá no shopping, né, no vitrine, né, ele sempre me trata com muito carinho, e eu também tenho muito carinho por vocês. Mas coloque isso em pauta, para caracterizar não só o exercício. Anunciou, você viu que foi anúncio por falso corretor, não é só exercício ilegal. Tem que caracterizar o estelionato, tem que caracterizar a falsa publicidade, tá? Então, isso é importante. Então, quem pode intermediar a venda, por exemplo, Rodrigo, mas as construtoras nem são obrigadas a ter Cresce e estão vendendo.
Pô, mas a construtora normalmente é proprietária da área, é proprietária do bem, como proprietário de qualquer bem, pode vender a sua propriedade, tá? Isso é importante a gente frisar, beleza? E falando, a gente até comentou sobre quem pode vender, mas também comentou sobre os honorários. Essa semana foi o meu telefone não parou com mensagem. Rodrigo, você acha correto o corretor receber 1,5% de honorários da venda de imóveis na planta? Aí eu falei assim, olha, você como corretor tem que buscar informações, cada construtora tem um tipo de contrato com algumas imobiliárias. Então quem está fazendo intermediação daquela venda daquela construtora às vezes é uma imobiliária. E a imobiliária recebe um percentual. Tem imobiliárias que recebem 3%, tem imobiliárias que recebem 4%. Então se ela recebe 4%, ela vai tirar ali os custos dela para manutenção da estrutura, energia, água, funcionários, limpeza, enfim, empresa tem gastos. Então ela vai ter que tirar desse percentual os custos de manutenção da estrutura, da folha de pagamento dos funcionários, né? E o corretor ainda vai receber 1,5%. O que sobra para a empresa, às vezes, não estou falando que são todos os casos, mas muitos casos são assim. Mas tá? às vezes menos. A gente tem que abrir essa mente, gente, por favor. Então, o que sobra para essa imobiliária, ela ainda vai dividir com os sócios. Além de dividir com os sócios, antes de dividir com os sócios, ela tem que formular o caixa, ou seja, repor caixa. Porque tem publicidade, tem divulgação na internet, enfim, é custo em cima de custo. Corretor e empresas imobiliárias tem que ter esse consentimento, essa consciência de que são parceiros, cara. São parceiros no negócio, entendeu? O corretor ali está com mão de obra, com trabalho, ele tem toda a estrutura, né? De forma geral, ele não bate ponto, não tem horário, enfim. O corretor tem que ter essa consciência também para poder cobrar, né? E também pesquisar como é o melhor formato de trabalho para você, pô. Só você vai saber. Não está satisfeito? Cai fora, velho. Vai procurar outro canto para trabalhar. Né? Ninguém tá preso. A época da escravidão acabou, né? Apesar de a gente saber que existem algumas explorações da mão de obra das pessoas. Mas hoje nós temos conhecimento, nós temos informações e não podemos ficar parados, né? É verdade. Eu vejo que mudou um pouco o perfil do corretor justamente por causa dessa queda de braço que você está comentando aí. Tem muita gente que não está querendo mais trabalhar em imobiliária. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa nem sempre também está preparada para trabalhar sozinho. Porque ele precisa de ter um suporte e conhecimento para poder fazer as coisas do início ao fim. Eu já topei com muito corretor, Rodrigo, que não sabia o que fazer. Ele não sabia, ele ia lá, apresentava o imóvel, e ele não sabia como negociar, ele não sabia como é que fazia um contrato, o que precisava fazer um contrato, ele não sabia nada da documentação, ele não sabia nada de nada, e aí ele queria ganhar a comissão inteira dele, né, do lado dele. Então eu vejo que tem muita gente que achava que ser corretor de imóveis era só ir lá, apresentar o imóvel e pegar a comissão e ir embora. E a gente sabe que não é assim. Nós temos dois problemas, Alexandre. Dois problemas graves. Um é o TTI. Não são todos, mas boa parte dos TTI são fábricas de certificado. O cara vai lá, faz uma prova meia boca, entra com muita facilidade no mercado imobiliário. E o outro problema é o estágio. O estágio do corretor ele é jogado no salão de vendas e não aprende nada. Na verdade, ele aprende muitas vezes com erros dos próprios colegas. Entendeu? Então, assim, eu até tinha colocado isso para o presidente do COFES, uma vez que a gente estava no Congresso, que era importante a gente ter a obrigatoriedade do curso de nível superior para o corretor de imóveis, mesmo que fosse 2 anos, porque esse curso de 3 até 6 meses é muito precário. Então, assim, o corretor ele precisa ter uma bagagem de conhecimento e também no estágio, as empresas têm que estar preparadas em instruir o corretor. E muitas empresas imobiliárias, e eu falo isso de cadeira, eu sei disso, muitas imobiliárias às vezes não querem instruir o corretor para que ele não tenha conhecimento mesmo, para que ele fique um ignorante. Para ele ficar ali só fazendo aquele trabalho de visita e você fecha o negócio, né? Exatamente. E eu penso o contrário, eu acho que quanto mais conhecimento, mais oportunidade de crescimento dentro da empresa o corretor tiver, mais amparado ele se sentir,
mas vontade de permanecer ali ele vai ter. Entendeu? verdade. E não tem nada de errado o corretor querer sair da imobiliária e montar o próprio negócio também. Ele vai sentir a carga. Não é fácil. Entendeu? Hoje a minha imobiliária está completando 10 anos no final do ano. Até chegar aqui é muito fácil falar que tá com dinheiro, tá com capital. Quantos começam sem capital, né? Sem uma reserva financeira? Né? Então é muito difícil manter uma empresa e fazer com que ela perdure 5, 6, 7. Quantos colegas meus começaram a montar e quebraram, fecharam as portas? Então, hoje você pode ganhar honorários muito bem numa imobiliária, né? Às vezes 40%, 50% do faturamento que você produz, né? E às vezes você não tem esse respaldo por fora. Porque por fora você vai gastar. Para você estar sozinho, você tem que andar no mesmo patamar dos concorrentes, que são as imobiliárias. Exatamente. Aí o corretor está sem grana, eu tenho que escolher entre um portal Y, Z. Não, cara. O proprietário quer que você anuncie nos melhores portais. Então precisa de investimento, precisa ter dinheiro para combustível. Você tem as suas contas pessoais, se a sua fonte de renda for a única da família. Então é bem complicado isso. É bem complicado. Mas o que a gente tem que trabalhar, se tiver empresários nos assistindo, começar a pensar junto com a gente. A ANCI tá nessa batida. A gente não tem esse negócio de coitadismo do corretor. Vamos levantar bandeira. Não, o corretor está em outro patamar, cara. O corretor quer crescer, ele quer ganhar dinheiro, ele quer trabalhar, ele é honesto. É isso que nós temos que pensar. Se você está se sentindo explorado, cai fora. Você é dono da tua vida, irmão. Vamos seguir o caminho, vamos buscar conhecimento. É isso que a sociedade está buscando. Pessoas que tenham capacidade, firmeza no falar e no agir e mostrar a realidade do mercado. Tá? Então, as empresas procuram profissionais assim? Procuram, claro. Os compradores, vendedores, a mesma coisa. Eles querem contratar e fazem questão de pagar quando ele encontra um profissional realmente capacitado que passe segurança. É isso que a gente tem que levar para a sociedade. E a sociedade, se tiver alguém da sociedade aí assistindo, antes de comprar ou vender um bem imóvel, por mais que você tenha conhecimento e queira fazer sozinho para economizar, pode, ok. Faça uma pesquisa. Contrate um corretor, nem que seja para fazer só a avaliação do teu imóvel, para trazer um respaldo, uma métrica justificativa de valores por metro quadrado, e você vai analisar, entendeu? E ele vai te ajudar a você, o corretor de forma geral, tá? Ele tem uma coisa, para quem estuda, se qualifica, habilidade negocial. Então, às vezes, ele faz você ganhar capital, ao invés de perder capital. Eu vou pagar o corretor, vou perder dinheiro. Encontre um corretor que faça você fazer dinheiro com o seu patrimônio. O seu patrimônio é o capital, é o seu dinheiro que está imobilizado. O corretor vai lá para transformar isso, o seu capital imobilizado, em moeda corrente e fazer com que você tenha capital. Você com capital para comprar outros imóveis, um corretor que tem habilidade com isso vai te ajudar, na verdade, a no mínimo ter o dinheiro para pagar os honorários dele. Beleza? É isso mesmo. Alexandre, vai lá, só uma manda coisa ver. aqui. Você falou do Jabá. Gente, para quem ainda não conhece, eu criei um canal no YouTube, é um canal recente, tem 1 ano o canal. Tem muito conteúdo bacana sobre nossa rotina profissional, com muito recado para os proprietários de imóveis, muitas dicas para os corretores de imóveis também, para quem está começando. Chama-se Conteúdo Imobiliário. É o nome do canal, Conteúdo Imobiliário. Pô, se inscreva lá, compartilha com os colegas, dá essa moral pra gente, tá? Porque isso daí é importante. Quanto mais compartilhar, daqui a pouco o seu cliente está recebendo ali aquele vídeo. Eu não faço propaganda da minha imobiliária ou de mim como corretor de imóvel para me vender para a sociedade. Não é esse o propósito. Na verdade, o propósito do canal é abrir os olhos da sociedade para a importância do corretor de imóveis. É isso. Tá? Então, se você não é inscrito, inscreva-se, curta os nossos vídeos e compartilhe. Tá? Valeu pelo espaço, Alexandre. Não, tá certo. Eu estou concordando aqui com a Marta, que está falando que o canal é maravilhoso. Eu concordo. Eu sou ouvinte do Rodrigo já desde que ele começou a fazer os vídeos, porque eu sigo o Rodrigo em todas as redes sociais dele, tá? Ele tem Rodrigo Barreto, @RodrigoBarretoDF no Instagram, e ali do Instagram você vai poder ver que ele está sempre trazendo os vídeos que ele está colocando no YouTube e trazendo os conteúdos. São bem legais, são perguntas bem interessantes. Eu estou até me inspirando nele. Nós estamos tentando aí fazer alguma coisa parecida para trazer, porque eu acredito que quanto mais informação a gente tiver, melhor. Com certeza, essa live ela está sendo gravada, ela vai depois, eu vou disponibilizar para o Rodrigo, se quiser colocar no canal dele,
quiser colocar lá no Instagram dele, vai ficar aqui no nosso Instagram também. Se você gostou dessa live, você divulga, manda para alguém, manda um aviãozinho para o pessoal para poder ver e ouvir. Rodrigo, a gente já está com quase 1h30 de live e eu acho que Nossa! Muito tempo, já muito passou tempo. assim. A proposta é 1 hora, mas é tanto assunto legal para a gente conversar que a gente vai indo. E fica o convite para a gente repetir. Para a gente, Será um depois que prazer. passar o Prêmio Colibri, que você estiver mais tranquilo, estiver mais Será um na boa, prazer. a gente repete, conversa e a gente faça mais vezes. E Combinado, agradeço querido. demais, cara, demais mesmo. Sua presença foi muito show aqui. Você é um cara que se expressa muito bem, você coloca suas ideias, eu gosto do seu papo reto, eu também penso assim, e eu acredito que você vai muito longe, cara. Cara, eu que tenho a agradecer o carinho, o convite, agradecer a todos que estão nos acompanhando, mandando mensagens aqui. Eu não consegui ler todas as mensagens, mas eu vou ler com calma e, se possível, eu vou responder se tiver alguma pergunta. Eu só quero deixar uma mensagem para vocês, independentemente de religiosidade, espiritualidade, fé. A fé sem obras é uma fé morta. Não adianta nada absorver conhecimento e não colocar em prática o conhecimento adquirido. Não adianta nada botar o joelho no chão, conhecer a Bíblia de trás para frente, se você não pratica a palavra. Coloque em ação aquilo que você adquiriu de conhecimento, que o resultado certamente virá, tá bom? Eu desejo a cada um de vocês sucesso, sucesso na vida pessoal, sucesso na vida profissional, e que Deus nos abençoe, né? Sempre, tá bom? Alexandre, um beijão no coração, um forte abraço, sucesso nos seus negócios, querido. Fica com Deus. Para você Forte abraço. também, meu amigo. Um Valeu. abraço grande. Até breve. Até breve.